de ambiguidades ali. E aí a dinâmica da análise é essa, na verdade. Eu nunca vou fazer um assignment só olhando essa tela summary, de forma alguma. Então, o analista, o que ele tem que fazer é isso, ele vai passar, fazer análise amostra por amostra, tá? Então, eu estou clicando aqui para expandir. Quando eu expando, ainda numa mesma tela, eu vou continuar olhando o restante aqui da minha tela summary, mas eu já tenho mais detalhes sobre esse barcode especificamente. Então, aqui eu já estou vendo o código de página do bloco A, do B, do C, né? E aí eu tenho essa opção, tá? Então, no meu TSV, eu pedi para colocar aqui esse número aqui do Mapped Reads, tá? Então, eu posso selecionar o que eu quero ver quando eu expando essa tela de cada amostra, o que de informação é importante para mim, tá? Então, se eu clicar aqui bem no cantinho aqui, ó, Field Chooser, tá vendo, ó? Eu posso escolher tudo que eu quero de campo que apareça aqui, para eu estar olhando, né, a princípio. Então, aqui eu tenho né, aqui com relação a cada barcode, então, alelo 1, alelo 2, número de mismatch, tá? Então, isso aqui tem uma lista aqui de várias coisas que a gente seleciona, tá? Então, eu selecionei para aparecer aqui, por exemplo, esses mapped reads. Então, eu consigo saber quantas foram as reads mapeadas para cada um dos meus locos aqui quando eu expando a minha amostra. Tá? Então, vamos olhando aqui. Então, aqui eu tenho cada locus, tá? Então, a letra, né, correspondente a cada locus, ela é azulzinha. Então, pode ver, ó, ela é um hiperlink, né? Então, quando eu clicar, ela tem o atalho aqui. Então, quando eu clicar em cima dela, ele vai abrir uma outra janela. A gente já vai chegar nela, tá? Então, aqui eu tenho a informação do alelo 1, tá? Então, a tipagem que ele chegou. Então, nesse caso, por exemplo, o loco A não chegou em tipagem, ele está com uma lista, por isso que ele tem esse mais. Então, ele definiu como um A2, só que várias possibilidades de alelos. Esse daqui é o contador de mismatch. Então, a gente, né, tem os mismatches encontrados em relação a exon-chave. Então, K é de key exon, N é de non-key exon, então os exons não chaves. Então, se ele tiver algum mismatch em exon não chave, ele aparece aqui no meio. E mismatches em intron. Tá? Então, quando tiver algum mismatch em intron, neste exemplo aqui, ó, tá tudo com 0 de mismatches, então, né, seriam os mismatches encontrados, tá? Quando eu tenho um asterisco aqui em região de intron, ou aqui no mismatches, né, no contador de mismatches de exon não chave, significa que este exon não chave ou este intron, ele tem pedaços de sequência não totalmente conhecidos. Então, são sequências inferidas, né? Falta informação na literatura, então é só para o usuário saber que às vezes ele tem um mismatch numa região aqui de intron, por exemplo, mas pode ser que esse mismatch esteja justamente nesse pedaço lá que não é totalmente conhecido. Então, é mais no sentido de informar o usuário mesmo do que ele está vendo. Tá? Então, tanto para o alelo 1 quanto para o alelo 2. Tá? Então, aqui o meu número de reads mapeadas. E aí, aquilo que a Matilde perguntou. Então, meus comentários de sistema. Tá? Então, eles sempre vão aparecer aqui. Tá? Então, essa outra aba do Final Assignment vai estar preenchida depois que a gente fizer o assignment para cada um dos locos. E a gente tem aqui esse gráfico de cobertura, né? Que também a intenção dele é ser visual, não que a gente tire muita informação daqui, mas para alguns casos ele já chama a atenção do usuário. Então, essa representação gráfica, né? O que eu tenho aqui? Então, o que está em verde é o que eu tenho de leituras, o que eu tenho de cobertura para o alelo 1. Azul é o alelo 2. Então, se eu colocar o mouse em cima aqui, eu acho que ele aparece. Não. Tá, e Deve aí ser na aqui outra então é a tela. representação do gene, tá? Eu Então, acho que é quando você clica ali, ó, que Na outra aí é tela, que né? apareceu, é aqui, aqui, é né? isso. Aí apareceu. Isso, ó, então alelo 1, alelo 2. A área em cinza são áreas comuns para os dois alelos, né? Então, as sequências dos dois alelos são iguais. Aqui abaixo, então, é a minha representação linear do gene, tá? Então, aqui meu HLA-A, aqui, as regiões cinza ou roxo claro são os introns, e essas regiões roxo escuro aqui são os exons, tá? Então, aqui eu tenho todos os exons. Então, eu consigo ter um panorama visual de como que tá a minha cobertura, né, em cada um dos locos, tá? E aí, aqui nessa linha, abaixo da representação do gene, tá vendo que eu tenho uns risquinhos bem fininhos aqui? Uhum. Aqui é a representação das variantes. Então, as posições, né, heterozigotas que eu tenho aqui.
Ele indica, então, com esses risquinhos. E essa linha azul que eu tô vendo aqui, azul esverdeado, verde azulado, ciano, ela indica quebra de fase, tá? Então, toda vez que eu vejo essa barra dessa cor, indica que eu tenho uma quebra de fase aqui, né, na minha cobertura. Então, isso aqui é só para dar uma representação visual. A gente consegue enxergar isso com mais detalhes, tá? Eu já vou mostrar como. Então, quando eu cliquei, antes eu estava só para, né, relembrar, então eu expandi, eu tenho um panorama, né, geral, eu ainda continuo na tela Summary. A partir do momento que eu clico em cima de qualquer um dos locos aqui, aí ele vai me desmentir, né? Então, aqui, ó, Pessoal. ele puxou para a parte de baixo aqui da tela, então o segundo quadrante da tela, né, cada um dos locos específicos. Então, agora eu estou olhando somente para o barcode 1, né, e o que que eu tenho em cada um desses locos. Tá? Então, aqui no loco A, ó, aqui é a aba assignment, então tudo que ele chegou, né, os possíveis alelos com os quais ele conseguiu alinhar aqui, ele lista, tá? E aí a gente tá vendo aqui que realmente tem vários aqui. Então, uma das observações que a gente vê no campo de comentários, tá? Então, o alelo 1, ele tem 594 ambiguidades encontradas. Então, ele reporta aqui as 30 primeiras, mas ele deu muito mais ambiguidade do que isso, tá? Então, é isso que o comentário, perdão, o comentário de sistema está dizendo aqui. E aí o software até sugere, então reanalise, né, essa amostra diminuindo a profundidade mínima de leitura para você refinar melhor esse resultado. Tá? Então, esse é um comentário padrão do software neste caso aqui. Aí dá uma colinha ainda, né? Aham, isso é bom, né? E aí, então, aqui já entrando nos comentários de sistema, percebam que para essa amostra a gente tem outras questões também. Então, a gente tem cobertura de exon-chave que não está adequada, auto background em região de exon, né? A gente tem aqui variantes que não pode ser definida a fase, e isso não é um problema, então esse alerta aqui é muito comum, a gente vai ver isso, né, para praticamente... Tem muitas amostras, né? E, além disso, este aqui, entre as possibilidades de alelos, você tem alelo nulo. Tá, então essa é uma amostra que, e assim, eu não preciso ser um gênio para adivinhar, porque ela já estava vermelha, né? Então, eu imagino que tem alguma coisa estranha aqui com essa amostra, tá? Então, vamos entender o que cada uma dessas abas aqui, que informação que ela vai me dar, tá? Então, aqui eu tenho, né, todos os alelos encontrados com os quais, né, que poderiam ser o resultado dessa amostra. Nessa aba aqui de matches com o alelo 1, eu vou ter essa aba aqui, ela me ajuda a enxergar quais são as posições que realmente resolveriam determinadas ambiguidades. Tá? Então, esse é um exemplo ruim, porque aqui ele não tem nenhuma posição que poderia resolver essas ambiguidades, né? Provavelmente porque ele tem muita ambiguidade listada aqui. Então, na próxima mostra eu mostro melhor essas duas abas aqui, tá? Mas e aí, do lado direito aqui, então, seriam os próximos matches da lista, né? Então, ele fez um alinhamento com 0 de mismatch, ele encontrou tantos alelos. Aí aqui, começando, né, a fazer as contas aqui, se eu tivesse mismatches em determinadas posições, né, os meus próximos alelos da lista seriam esses daqui, tá? Então, isso é informativo também. Como se fosse aquele force lá do Isso né? mesmo, Mostrando onde exatamente. você poderia alterar algo, qual é o lugar que você pode Exato. olhar para de repente chegar naquele alelo que você já está procurando, está suspeitando. Exato, isso mesmo. Tá? Então, aí a gente tem a mesma coisa, né, para o alelo 2. E a gente tem a aba aqui das variantes, tá? Então, nessa aba das variantes, eu consigo ver todas as posições de variantes, as posições heterozigotas aqui dessa chamada dessa tipagem. Eu posso visualizar isso, né, dessa maneira em porcentagem. Então, aqui, lembrando, verde alelo 1, azul alelo 2. Então, aqui, né, quando você tem a posição heterozigota, a gente espera que eles estejam aqui em torno dos 50%, né? Então, 50% para cada alelo. Mas a gente também pode ver isso de forma do balanço alélico, tá? Eu costumo visualizar dessa forma aqui mesmo. Eu acho que para Sim, mim é mais informativo, mais tá? intuitivo.
Isso, então, e aí aqui a gente tem os valores mesmo numéricos, né? Então, aqui qual é a base encontrada para o alelo 1, qual é a base encontrada para o alelo 2, porcentagens, né? Então, aqui é a questão do balanço, né? E aí aqui a informação se ela está em fase com a última, né? Com a posição heterozigota anterior ou não, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, essa primeira posição, ela não está em fase porque não tem nenhuma posição antes Uhum. dela. Então, ele fica, e aí ele fica né, com esses risquinhos aqui para o usuário olhar e saber que realmente ela não tem fase aqui definida com a posição anterior. Então, isso é aquela questão de phasing mesmo que o software faz, que o Vinícius sabe isso muito melhor do que eu. E Aqui então, ali pode falar. rapidinho, ele botou tudo do lado esquerdo porque as posições heterozigosas que ele encontrou são bem no início do gene, né? Senão Isso mesmo. ele ia levar esse gráfico para lá, né? Isso, exatamente. Então, aqui a gente vê, ó, exatamente em quais No são as exon 1, posições. no intron Intron 1 1. e no intron 3. Isso, Então a então, quebra de fase está entre o intron 1 e o intron 3 ali no final. e é isso mesmo, ó, Intron. Intron 1 e intron 3. Uhum, isso Legal. mesmo. Tá? Então, a próxima aba são as métricas de qualidade. Então, aqui também é uma outra forma da gente visualizar métricas que não foram atendidas, né? E aí, aqui eu vejo os valores numéricos, propriamente dito. Eu não sei exatamente como que o software calcula esses, né? Chega nesses números, mas eu consigo ver aqui, então, as métricas que falharam. Cobertura exon-chave, auto-backgrounding exon, né, quebra de fase, mas aí aqui a minha criticidade, né, seria 0. Então aqui eu também consigo algumas informações importantes, né, para alguns casos, para amostra assim que tá tudo bem, tranquilo, é mais uma fonte de informação. Mas para alguns casos vale a pena olhar assim nessa aba aqui das estatísticas, né, das métricas. E a última aba aqui para análise de locos individuais é essa estatística aqui. Então, aqui eu tenho números. Então, o que, que eu tenho de reads, né, para esse locus específico? Então, quantas reads eu tinha no total? 1050. Quantas reads foram utilizadas para chegar nessa tipagem? Então, dessas 1050, ele né, conseguiu usar 800 reads. E aí, aqui é que a gente começa. Então, para vocês que já têm mais experiência, vocês sabem que né, um número. Eu não sei se você tem um número adequado de reads que você considera, Vinícius. Aí depende, né? Qual a cobertura. Depende de tudo. É tipo, Isso. a Daniela está até aí, acho que ela trabalha com outro software e que tem uma estratégia diferente. Então ele não vai pegar todas as leituras que tem. Então ele vai. Uhum. Tem software que trabalha com uma filtragem muito maior do número de Entendi. leituras. E quando você compara assim, valores brutos, aí você fala, poxa, esse aqui trabalha com quase nada, mas assim, as leituras que ele pegou são assim, o São bons. supra, assim, Isso. só o melhor. Então, Não, isso é verdade. o ideal é você comparar dentro do próprio software. Aqui já dá até para Certo. você ver do A para o B e para o C, por exemplo, que o A teve uma cobertura muito menor, ali 800 e 2.300. Então, você já vê que é um valor que você pode até investigar mais a fundo para tentar ver se o software consegue gerar a tipagem, mas é algo que precisa ser repetido, não é Tá. confiável, né? Não, e é ótimo isso que você falou, porque, como eu falei, né, a gente está treinando muita gente que está começando no mundo do NGS, então ter esse discernimento, né, de saber. Porque as pessoas. Isso é uma coisa que eu escuto muito, tá, mas quanto? Me fala um número. E Não eu tem. não posso dizer um número, porque depende do contexto, né? Depende de como ficou a cobertura daquela Exato. amostra, então você não pode querer que tenha um rendimento, essa amostra que é de sangue, eu acho, com os outros suaves que a gente colocou. Você só vai ter que ter um olhar mais crítico, né, em cima Isso. daquela amostra. Esse que eu acho que é o toque importante, né, para os usuários se atentarem. Tá? Então, aí aqui eu consigo ver porcentagem de bases, né, cobertas em cada região aqui. Então, né, eu tenho regiões que ele acabou tendo um pouco mais de cobertura, um pouco menos, principalmente regiões, né, começo e final de gene, região UTR aqui. Então, aqui a gente também teve uma queda na cobertura do intron 2, né, e aí aqui eu consigo ver profundidade mínima e máxima de cada uma dessas regiões, né, a média aqui de profundidade de leitura, e balanço alélico dessa região, tá? Então, esses números aqui, como eu falei, pessoal, vocês têm experiência, né? Não tem tanto essa dúvida, mas quem começa me pede muito, né? Ah, mas eu preciso saber que número, até que número eu aceito, e depende. O recado é isso. Geralmente, na maioria dos softwares, você pediria pelo menos 100.
aí, Uhum. né, de mínimo de cobertura. Legal. Mas depende, tem software que Depende. trabalha com menos, aceita um valor até de 20, por exemplo, Uhum. mas ele filtra muito, né? Ele não analisa com todas as leituras. Sim. Tá? Então, aqui é o meu loco A, tá? Então, digamos que para esse loco A, eu não vou, eu não tenho como, né, fazer um assign no resultado. Essa é uma amostra que com certeza eu repetiria, esse loco A, então eu não tenho como aceitar o resultado dele. O que que eu vou fazer, né, para passar para próximos locos ou para a próxima amostra? Então, eu não vou selecionar nada aqui. Eu quero que ele permaneça, né? Eu não assign, não assignei, não. Eu não dei, né? Não acreditei em nenhum resultado para ela, então eu posso clicar direto aqui no botão Assign e ele pulou automaticamente aqui pro próximo locus, tá? E Legal. aí ficou uma amostra que, né, eu não dei um assignment para ela. Tá? Então, aí e assim vai. À medida que você clicar em Assign ou em Review, e isso eu até esqueci de comentar, você define no próprio software, tá? Então, aqui nas configurações gerais do software, é que você marca isso aqui. Se você quer que ele, né, se você quer que ele permaneça no mesmo locus quando você clica para fazer, né, um assign, review ou confirm, ou se você quer que ele automaticamente pule para o próximo locus, tá? Eu Legal. deixo ele sempre desabilitado para ficar mais rápido. Senão Sim. você tem que ir clicando para passar para o outro, né? Aí demora um pouquinho mais.